Momento AgriShow. Oferecimento. Conheça a nova Toyota Hilux 2016 e faça um test drive. Esta semana, Ribeirão Preto recebeu a 23ª edição da AgriShow, uma das maiores e mais completas feiras de tecnologia agrícola do mundo. O evento movimenta a economia regional na geração de empregos, serviços prestados e negócios gerados. São 440 mil metros quadrados, cerca de 50 hectares de área de demonstração de campo, ou o equivalente a 50 campos de futebol. A AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, é uma das maiores feiras de agronegócio do mundo. Em sua 23ª edição, o evento recebeu 800 marcas expositoras nos setores de agricultura de precisão, familiar, centros de pesquisa, máquinas agrícolas, tratores, aviões, barcos, bancos e outras dezenas de setores. A feira, que impulsiona a economia regional, também gera milhares de empregos. O volume de empregos diretos e indiretos, que a gente nem consegue calcular, mas consegue estimar, você veja, eu emito mais de 25 mil credenciais para expositores, trabalhadores dos expositores, recepcionistas, garçons. Então, é lógico que tudo isso traz, né, uma concentração para a região de recursos que é revertido em impostos, ou seja, ganha o Estado, ganha a iniciativa privada, ganha o trabalhador que tem essa oportunidade. A organização investiu mais em infraestrutura este ano do que em 2014 e 2015. Investimos muito em divulgação, conteúdo no nosso blog, um app com diversas alternativas para facilitar a visita, traçando rota, descobrindo onde está o carro no estacionamento, enfim. E tem mais: trenzinhos, carrinhos elétricos, motos e até bicicletas. Tudo para facilitar o acesso dos visitantes. E quem mais gostou das bikes foram os estrangeiros. A gente teve contato com muitas pessoas do exterior, da Suíça, da Colômbia, tem muitos colombianos aqui que adoram a ideia. Então, assim, o projeto está muito adequado à realidade e o que o mundo está exigindo, né? O projeto da sustentabilidade. Para muitos visitantes, vale até foto com as estrelas do evento. Os tratores, que chamam a atenção pela imponência e tecnologia. As novidades também surpreenderam. Uma pá carregadeira que conta com um mecanismo inovador. Para desconectá-la do trator, basta um simples toque no comando hidráulico do veículo. Outra novidade é este monitor para ser instalado em tratores, que mostra tudo o que acontece na lavoura em tempo real. E as ações podem ser acompanhadas até mesmo pelo celular. Tem até ninho automático de galinhas. Depois de botar, os ovos vão para a esteira. A novidade é esta plataforma. Um vídeo mostra como ela se movimenta e leva a produção para uma base de coleta. Esta tecnologia também melhora o bem-estar animal com menos estresse para as aves. Ajuda o avicultor na criação de matrizes, de economizar mão de obra, isso dá mais qualidade para o ovo, evita o ovo de cama, que já é um ovo um pouco mais contaminado, e aumenta a produtividade, diminui os custos também de operação de um aviário. Um dos expositores resolveu inovar e trazer um esporte de aventura para a feira. E é claro que, já que eu estou aqui, eu vou participar disso. É uma tirolesa de 12 metros de altura, 60 metros de extensão. E vamos lá, né? Vamos ver como é que vai ser isso. "12 metros não parece muito, mas aqui de cima parece. Muito bacana, muito bacana. Ó, tá aprovado, viu? É algo diferente aqui na feira. Dá pra gente se divertir um pouco. Aliás, um pouco não, muito. É uma adrenalina legal. A atração deu tão certo que chegou a receber cerca de 600 pessoas por dia. Foi muito radical. Dá um pouquinho de medo, mas no final dá vontade de novo. A proposta foi alinhada com o posicionamento da marca. A adrenalina que traz essa atração para o stand faz com que o cliente sinta o coração pulsando forte. É a essência da nossa marca. A região também esteve representada na feira. Franca veio com a Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas.
A Cocapec transformou o cenário da cafeicultura da região, motivou o crescimento tecnológico no campo, criou melhores condições para a aquisição de produtos e dinamizou a compra e venda do café. A AgriShow vem para reforçar ainda mais a fidelidade com a empresa. Hoje a importância da feira para a gente na região de Franca é que aqui começa a nascer os negócios, né? O produtor sai de lá, vem para cá, conhece o produto, tem a oportunidade de estar vendo o produto, acaba trazendo, aproximando o produtor à marca. São Carlos foi representada pelas unidades Instrumentação e Pecuária Sudeste da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O estande apresentou tecnologias para irrigação para pequenas culturas e dispositivo de fossa séptica. Os pesquisadores falam da importância da feira para estreitar ainda mais relações com produtores, técnicos e prestadores de serviço, além de impactar o polo tecnológico são carlense. É um meio fácil e direto de se transmitir o que nós estamos trabalhando e também ter um feedback das necessidades que o setor agrícola apresenta em relação à realização de pesquisas. É uma feira de referência para toda a região. E com certeza São Carlos, como um polo de tecnologia, a cidade de São Carlos, um polo tecnológico, tendo as duas unidades da Embrapa, agregam muito valor nessa concepção da transferência do conhecimento científico na forma de ações de transferência de tecnologia. A AgriShow é uma excelente oportunidade de negócios. Neste estande foram vendidas 52 máquinas já no primeiro dia. Em 10 horas, o expositor recuperou todo o investimento projetado na feira. Eu não esperava o retorno do investimento tão rápido. A nossa empresa foi surpresa. A gente não esperava essa grande quantidade de procura pelas nossas máquinas. E foi neste ritmo que a AgriShow encerrou as suas atividades. Embora tenha recebido menos visitantes que na edição anterior, 152 mil pessoas, contra 160 mil no ano passado, a feira obteve resultado positivo de R$ 1,950 bilhão, 2% a mais que em 2015. Eu acredito que nós até devemos passar, se não passarmos, chegaremos aos 2 bilhões de negócios realizados. Mais de 700 compradores fizeram diferença na rodada de negociação internacional. Foram 18 milhões de dólares em vendas e um recorde de 46 empresas brasileiras participando das negociações. Eu acho que é uma consequência natural. O fato do Brasil estar sendo cada vez mais reconhecido como um grande exportador mundial de commodities agrícolas. E eu creio que isso vai se aprofundar ainda mais nos próximos anos. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. Momento AgriShow. Oferecimento. Conheça a nova Toyota Hilux 2016 e faça um test drive. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o professor de Economia da USP, Alexandre Nicolela. Em São Carlos, o chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, Wilson Lopes Tadeu. Em Araraquara, o gerente administrativo da L Bombas, Eduardo Bianchi. E em Franca, o coordenador da Cocapec, Daniel Carrijo. E você aí em casa pode participar desse nosso bate-papo pela hashtag Jornal da Clube. Professor, olhando atentamente a matéria, a AgriShow mudou a produção agrícola nacional, a maneira de produzir? Muito, mas muito. Na verdade, o começo dessa mudança se deu ainda no Segundo Império, quando Pedro II criou o IAC, Instituto Agronômico de Campinas. Foi a maneira que se encontrou na época de incorporar tecnologia à produção agrícola. E a resposta do agricultor foi transformar o café efetivamente num produto que começou a mensurar a produtividade. Produção por homem trabalhando, mas fundamentalmente produção por pé, por cafeeiro que foi colhido.
Nós tivemos, então, esse ponto. E no arco do tempo, nós tivemos, então, a importância da Embrapa, que nós veremos, então, no seguinte aspecto. A Embrapa proporcionou ao homem que era agricultor apenas, chamado de agricultor, o homem do agronegócio, a retomar um aspecto importante. Quem traçou a interiorização da economia foi o presidente JK, o presidente Juscelino, que usou, para tanto, um instrumento fundamental que foi a construção de Brasília. Ele disse, as fronteiras vão até aí. E o homem do agronegócio ocupou esse espaço, principalmente o cerrado, e começou a tornar produtiva uma terra que era apenas existente não nos livros de economia, era a terra que existia apenas nos livros de geografia. Esse ponto. Agora, o homem do agronegócio, o agricultor, ele incorporou novo modelo de gestão. Então se combinou a tecnologia emanada do útero da Embrapa, com seus pesquisadores, aplicando a ciência que foi obtida e foi objeto da pesquisa, e incorporava isso a um método, porque a tecnologia, a gestão privada é a chave da competitividade. Esse é o aspecto. Perfeito. Em Ribeirão Preto está o professor de Economia da USP, Alexandre Nicolela. Professor, no momento de crise, a economia desceu aquilo que não precisava descer, a gente vê a produção rural ainda crescendo e sendo importante para o país. A AgriShow mostrou desenvolvimento tecnológico demais. E a gente viu na matéria até um produtor assustado com a venda que teve. Essa AgriShow pode ajudar ainda a dar mais fôlego à agricultura brasileira? Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu acho que sim, não há dúvida. Eu acho que a AgriShow representa um pouco o que é o agronegócio para o Brasil. Tá? Então, num período em que a gente vê as empresas decrescendo, os serviços decrescendo, a gente vê o agronegócio se mantendo ou até mais. Ele tem segurado a economia porque ele tem crescido. E a AgriShow representa isso de uma forma bastante clara. Então a gente vê que os negócios continuaram altos, foi tão bom quanto foi ano passado, foi melhor que o ano passado, e ela tem se mostrado com grande tecnologia, incorporando tecnologia, e eu acho que as palavras do professor Goffreto foram muito felizes no sentido que se tem algum setor no Brasil que tem demonstrado bastante pujança em termos de desenvolvimento da sua produtividade, é o setor de agronegócio. Então, se você analisar os setores do agronegócio em comparação a indústrias e serviços, no fundo você vai conseguir perceber que ele, há algum tempo, eu estou dizendo isso desde a década de 60, 70, 80, 90 agora, nos anos 2000, ele tem mostrado o crescimento da sua produtividade sempre positivo, muito diferente do setor de indústrias e serviços. Então é um setor que, no fundo, tem contribuído de forma decisiva para a gente ter o país que a gente tem hoje, desenhado como a gente tem hoje e desenvolvido como a gente tem hoje. Então é um papel fundamental, o papel que o agronegócio e a agricultura faz, e a gente, no fundo, a AgriShow espelha um pouco o que é esse novo homem do campo, esse novo gestor, tá? Que no fundo tem contribuído para a nossa economia de forma bastante positiva. Pois não. Em São Carlos está o chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, Wilson Lopes Tadeu. Nós acompanhamos, o senhor também estava acompanhando, o desenvolvimento tecnológico que a AgriShow mostrou. Agora tem a Embrapa que faz o trabalho da pesquisa científica. Como unir no campo o que a gente tem de ciência da Embrapa com aquilo que a tecnologia está nos oferecendo? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. A ideia é quando a gente está olhando a Embrapa dentro da pesquisa agropecuária, ela tem um papel muito importante também, a gente não pode esquecer das outras instituições de pesquisa no Brasil, universidades, centros de pesquisa estaduais, federais. Então a gente tem que olhar um pouquinho que o desenvolvimento dele ocorreu dentro de todo um processo muito bem citado pelo professor aí, comentando do início lá do IAC.
A gente pega, quando compara os números da agropecuária brasileira, da década de 70 para agora, na década de 70 o Brasil era um importador de alimentos, hoje é um grande exportador. E isso só foi conseguido porque a tecnologia da agricultura foi incorporada, a agricultura tropical, ela foi incorporada ao processo de produção brasileiro. Isso, e por quê? Nenhum outro país tinha tecnologia tropical. Nós éramos também um importador de tecnologias. Então, muitas tecnologias erradas que vinham de países temperados acabavam sendo adotadas aqui de maneira errônea. Bom, com isso, manejo de solo adequado, manejo de recursos hídricos, uso de sementes adequadas, entre diversos outros aspectos, inclusive aspectos de gestão na agropecuária brasileira, tudo isso fez toda a diferença. Mas a gente tem que olhar, né? Então, o desenvolvimento do Cerrado, né, que é o grande celeiro brasileiro hoje. Então, tudo isso foram tecnologias criadas pela Embrapa, porque não existiam outros países que tinham a capacidade de fazer esse desenvolvimento. E a rebote disso também acabaram vindo toda a parte de implementos agrícolas, tudo aquilo que foi necessário para que essas novas tecnologias fossem implementadas de maneira correta. Então, o processo de desenvolvimento agrícola, ele envolve toda uma cadeia que também passa pelos agricultores, que também passa pelos produtores rurais. Okay. Com todo esse ambiente que foi gerado, a gente conseguiu trabalhar e fazer todo esse agronegócio que existe hoje no Brasil. Claro que o agronegócio também, a gente não pode esquecer que ele é um grande distribuidor de renda. Então isso faz com que a agricultura ela trabalhe, né, para que todos os outros façam aquilo que seja necessário. Pois não. E a pesquisa ela não para por aí. A gente tem que chegar e continuar trabalhando para que isso ocorra. Perfeito. Eu vou agora até Araraquara conversar com o gerente administrativo da Helibombas, Eduardo Bianchi. Eduardo, a gente sentiu e a gente viu na matéria produtor assustado com a venda que teve na AgriShow. A gente viu também que a América do Sul, de um jeito ou de outro, visitou a AgriShow em busca de tecnologia. Isso vocês também sentiram no setor que vocês tratam especificamente? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pela participação. Realmente, a feira nos surpreendeu de maneira positiva em cima do setor no qual nós trabalhamos, que é irrigação e abastecimento. Nós tivemos grandes resultados dentro da própria feira, saindo de lá com negócios já concretizados, com negócios bem encaminhados para se concretizar a curto e a médio prazo. Portanto, dentro desse setor de tecnologia e inovação, que a própria AgriShow ela apresenta e distribui para todos os participantes, as empresas em si que estão ali, além de ser uma grande troca e um feedback de informações em todos os setores, aplicados no nosso próprio segmento, foi muito importante. E como eu disse na primeira parte, foi inovador e surpreendente para nós. A participação ela foi bem colocada, bem encaminhada. Nós ficamos muito contentes e muito surpresos com o retorno que nós já tivemos no simples tempo em que a feira se concretizou. Pois não. Vamos Além agora mais, a Franca, coordenadora da... setor do agronegócio. Oi, pois não, você quer concluir? Vamos agora até Franca, coordenador da Cocapec, Daniel Carrijo. Daniel, para o setor que você representa, o que a AgriShow trouxe neste ano? Boa tarde. Boa tarde. Muita coisa. A AgriShow tem se colocado de uma maneira como uma escola. Nós vemos aqui os produtores levando os seus funcionários até a feira exatamente para começar a entender um pouquinho das tecnologias, onde ele tenta fazer os profissionais melhorar a cada dia. Então, hoje, cada implemento que aparece, ele tem uma exigência maior do homem do campo. Então, a importância dos produtores estarem levando os seus colaboradores e ali ele tem uma interação direta
com departamentos técnicos das empresas, e isso ajuda você a fazer uma venda segura. O indivíduo ele vai fazer investimento, muitas vezes com marketing tem valores agregados, para não ter nenhum erro. Então, a pessoa que vai colaborar com ele na propriedade, participando também junto com ele na aquisição desse implemento. Isso vai fazer com que ele defina bem a sua compra, cuide melhor do seu equipamento e valorizando muito o investimento que o produtor faz. Então, eu vejo a AgriShow como fosse uma escola e é necessário que realmente aconteça sempre dessa maneira e que os produtores estão descobrindo também a sua maneira de participar, fazendo sempre uma compra com segurança e da maneira acertada. Muito bem. Feto, ouvimos atentamente aí uma coisa que chama a atenção. A tecnologia traz desenvolvimento. Aceite ou não, é um desenvolvimento que vem atrás dela. Agora, tudo isso aí está criando um novo empresário no campo, porque não era empresário que vivia no campo até 30 anos atrás. Existia preconceito contra o produtor rural. E agora? Agora mudou. Ele deu uma nova feição à pecuária. Ele resgatou o passado. Pecus, em latim, a palavra latina, pecus, quer dizer gado. Em inglês, pig, porco, uma espécie de gado, uma das modalidades, né, de bovino. Nós temos, então, a pecuária, de pecus. Pecúnia, o gado era uma das moedas de pagamento, eram 3. Em pequena quantidade, o sal. Em quantidade média, o cacau. Até hoje eu não tenho cacau. Está em terceiro lugar, em grande quantidade, a pecuária. Mas ela era do dinheiro por quê? Pecúnia, dinheiro. Pecúlio, dinheiro. São residuais que vêm. E a pecuária foi resgatada porque ela passou a ser um grande gerador de riqueza, unindo o passado ao presente. Quanto à feira, está no inconsciente coletivo. A feira primitiva, o residual dela, o que existe dela é a feira livre. Mas nós temos a grande feira de Frankfurt, a grande feira de Nova York e a AgriShow de Ribeirão Preto. Exatamente essa. Os povos de língua portuguesa são os únicos que homenageiam a feira todos os dias. Segunda-feira, terça-feira. Os outros povos não, Sunday, dia do sol. Os ingleses, os norte-americanos, Mercoledì, os italianos, quarta-feira, dia de Mercúrio, eles homenageiam os astros. Os Estados Unidos homenagearam os astros e no inconsciente coletivo chegaram à Lua em primeiro lugar. Nós, então, nesse aspecto fundamental, nós estamos utilizando o inconsciente coletivo e mostrando que o homem do agronegócio, o pecuarista, o agricultor, ele está mostrando que o Brasil, no momento que chegar ao mercado, o sinônimo de feira é mercado, e feira com alta tecnologia é o mercado do futuro, mas já com o pé no presente, na verdade, o Brasil será o maior país do mundo, como a agricultura está mostrando. Os maiores produtores agrícolas do mundo, pela incorporação de tecnologia, são Austrália, Brasil e Estados Unidos. Nós repetiremos na economia de uma maneira geral. É preciso, portanto, que nós tenhamos políticos com estilo de estadista, porque o estadista é o profeta da política e o empreendedor que combina com ele é aquele homem que, com os dois, consegue enxergar e tentar transformar uma ideia de futuro numa realidade palpável. Vou voltar a Ribeirão Preto para conversar com o professor de economia da USP, Alexandre Nicolela. Professor, o dólar vai, o dólar vem. Durante a feira, o dólar foi, o dólar voltou. Enfim, nós não temos essa estabilidade. Para o produtor rural que veio à feira para fazer negócio, o preço do dólar preocupou mais, preocupou menos ou indiferente? Olha, o dólar ele tem um papel duplo para o produtor rural. Tá? Ele tem um papel no sentido de que alguns insumos que esse produtor vai comprar, algumas tecnologias, elas são importadas. E pelo fato de elas serem importadas, muitas delas são precificadas em dólar. Então, há efetivamente um aumento na compra desses insumos, então eles ficam mais caros. Mas, ao mesmo tempo, esse aumento ele pode ser compensado por um preço internacional que acaba permeando aqui dentro mais elevado, porque ao subir, você consegue vender o seu produto a um preço um pouco mais elevado no mercado externo. Então, no fundo, acaba que para o produtor
produtor rural, apesar dele perder desse lado, que é o lado dos insumos produtivos de alta tecnologia, que tem em sua cotação, alguma parte da sua cotação em dólar, ele ganha pelo outro lado, onde ele consegue preços mais atrativos pelo produto que ele está vendendo. Então, de certa forma, isso tende a se balancear para o produtor rural. Tá? Então, eu acho que o produtor não fica com medo, mesmo porque, se você pega as taxas de financiamento do governo, são bastante convidativas. Então, o governo, isso não é desse governo ou do passado, é historicamente no Brasil, as taxas ligadas ao financiamento rural, elas são bastante convidativas. Então, boa parte do que a gente vê de ganhos tecnológicos tem essa contribuição das políticas públicas no sentido de incentivar o consumo desses novos bens tecnológicos que tem, como bem falado já por todos, tem mudado o perfil desse homem no campo. É um empresário rural. Eu vou agora até São Carlos conversar com o chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, Wilson Lopes Tadeu. Wilson, a gente está vendo maquinário, está vendo tecnologia, isso vai implicar na produtividade no campo. Agora, a gente fica com uma preocupação para tentar entender. A área rural, a área produtiva, ela precisa crescer, ela não precisa crescer, de acordo com as pesquisas da Embrapa. Isso daí está de bom tamanho hoje? A produção pode ser muito boa numa área pequena? Mas não tenha dúvida, né? A gente, hoje em dia, muito ainda pode ser melhorado utilizando a mesma área. Um bom exemplo é a própria pecuária, que hoje tem uma média, né, de cabeças por hectare da ordem de 1,2, né? Enquanto às vezes um próprio manejo da pastagem, utilizar uma pastagem adequada, você consegue multiplicar por 2, 3, 4, até 10 vezes a capacidade produtiva. A Embrapa tem trabalhado muito nisso. Hoje em dia a gente considera a nossa grande fronteira agrícola as áreas de pastagem do Brasil, que estão na ordem de 180 milhões de hectares. Aos poucos, justamente com esse aumento de produtividade da pecuária, vai ter menor necessidade de área, então essa área da pecuária vai sendo aos poucos tomada pela produção de grãos, cana e por aí vai. Esse fenômeno aconteceu de maneira muito intensa aqui no estado de São Paulo. A gente tem que pensar também em outros modelos, né? Hoje em dia a gente está falando muito de integração lavoura-pecuária-floresta, integração lavoura-pecuária, são modelos onde você consegue intensificar a produção, ou seja, onde você antes só tinha a parte de produção animal, também a gente começa a ter produção de grãos, produção de madeira, e isso torna aquele sistema que a gente chama de intensificação sustentável, esse sistema ele torna-se muito mais rentável e vai trazendo outros tipos de produtos dentro da mesma área. Então a gente tem sim uma capacidade de melhorar muito, ainda existem questões ainda de produtividade relativas ao próprio manejo, que ainda a gente tem que pensar, manejo da água, irrigação, né? Irrigação sustentável, formas de economizar espaço, otimizar a mão de obra. Então, tudo isso está na linha da pesquisa agropecuária brasileira ainda. A gente vê, né, que a pesquisa hoje ela não vai mais somente na questão do agronegócio em si, da parte produtiva, mas ela envolve toda uma parte sustentável, econômica, ambiental e social, e todo esse trabalho, esse desenvolvimento vai sendo feito. Muito bem lembrado. Em Araraquara está o gerente administrativo da Eli Bombas, Eduardo Bianchi. Eduardo, na América do Sul, quem é que tem interesse maior no produto que vocês oferecem? O Chile tem lá uma agricultura interessante, a Argentina já foi mais, hoje está menos, o Uruguai caminha até que de uma maneira interessante. Afinal de contas, quem é que tem interesse naquilo que vocês produzem? Além do próprio Brasil, que é o foco principal, né, relacionado à irrigação e abastecimento, nós temos vários contatos com o Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai.
Tá? E na própria América Central também temos alguns clientes com um vasto interesse nos equipamentos que nós produzimos, tanto para as linhas de irrigação quanto para as linhas industriais também. Por quê? Quando se fala em tecnologia aplicada, hoje não se fala simplesmente em desenvolvimento tecnológico aplicado à indústria apenas. A agricultura, que hoje também é uma agroindústria, ela caminha junto com os outros ramos de atividade o qual nós atuamos. E a agroindústria tem um peso muito forte quando se trata de desenvolvimento tecnológico. Ela é um laboratório vasto para se pesquisar, desenvolver, aplicar e buscar soluções para outros setores também da economia. A agroindústria hoje ela representa de 30% a 40% de toda a aplicação que a empresa tem na questão de desenvolvimento tecnológico. Então, há na América Latina um vasto interesse nosso também por parte dessa clientela nova que nós podemos buscar e desenvolver grandes projetos aplicados diretamente na área agroindustrial. Eu vou a Franca agora conversar com o coordenador da Cocapec, Daniel Carrijo. Daniel, afinal de contas, o café brasileiro ele enfrenta adversários que são bons produtores no mundo afora. Hoje, depois que vocês acompanharam o AgriShow, qual é o sentido do café para a exportação? Afinal de contas, o dólar não está lá, essa coisa para o exportador, não. Realmente há uma preocupação com relação ao dólar. Mas nós observamos que Deus tem olhado bem para os nossos produtores. Nós tivemos um ano realmente muito interessante de chuvas, no momento certo. Nós observamos em todas as lavouras, de maneira geral, o café está realmente de uma maneira muito interessante, muita carga. E nós teremos esse ano cafés com bicas melhores, onde é o atrativo para se vender lá fora. As bicas maiores, ou seja, peneiras 18 e 17, aquilo que o mercado externo vem buscar. E, consequentemente, o produtor está rindo à toa, porque terá, sem dúvida nenhuma, uma grande produção e peneiras aí de uma maneira satisfatória para vendas. Acredito que dessa maneira vão driblar bem essa dificuldade e sobrar algum para investir na produção do ano seguinte. O café brasileiro, em 2016, realmente está numa situação bem favorável. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o professor de Economia da USP, Alexandre Nicolela. Em São Carlos, o chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Wilson Lopes Tadeu. Em Araraquara, o gerente administrativo da Elibombas, Eduardo Bianchi, e em Franca, o coordenador da Cocapec, Daniel Carrijo. Professor, a gente ouviu muita coisa, a agricultura tem uma outra cara. A AgriShow está colocando que tipo de debate para o governo federal como representante do agronegócio, daquilo que mexe com tecnologia? Dois aspectos muito importantes. O primeiro é que dívida interna se paga com superávit fiscal, mas dívida externa se paga com superávit comercial. E aí, o superávit comercial, em grande parte do Brasil, se deve ao agronegócio. A feira mostra isso. Nenhum setor da economia produz uma feira, tem condições de gerar uma feira com alta tecnologia, como a AgriShow, por trás os instrumentos. Três empresas estatais, de origem estatal, puseram o país no século XX, já no século XXI. A Petrobras, pela visão do estadista Getúlio Vargas. A Embraer, pela visão do presidente Médici, com a sua assessoria. E a Embrapa, que foi criada pelo ministro Cirne Lima, na época do presidente Costa e Silva. Então, o Brasil, com essas três, conseguiu transformar a estatal, que normalmente é até um foco de corrupção, em empresas que se degeneraram, não se deve pelos seus criadores. De qualquer forma, nós temos, a primeiro ponto, a AgriShow sendo uma espécie de vitrina que mostra o Brasil do futuro. E segundo lugar, que o grande problema do agronegócio
não é administrar, não é produzir, é transportar, principalmente no que respeita ao Centro-Oeste. Então, as reivindicações que são devidas pelo governo federal ao agronegócio e também alguns governos estaduais são essas do campo político. E os líderes do setor são competentes para transformar essas reivindicações em realidade. Da porteira para fora. Porteira para fora é a atividade do governo. Isso. Da porteira para dentro é do produtor. Exatamente. Gofeto, muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Agradeço a sua colaboração, Roberto, mais uma vez. Muito obrigado. Como sempre, muito obrigado.